Boa noite, vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 116, os versículos 10 a 16, com o tema O Testemunho do Salvo nesta Vida. Vamos abrir lá de 10 a 16. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha aflição, todo homem é mentiroso. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O testemunho do salvo nesta vida. Então, queridos irmãos, já pude passar com vocês, desde o começo, basicamente 2 domingos atrás, 2 ensinos básicos transmitidos por Deus nesse incrível salmo. Este é, a meu ver, o salmo que mostra a experiência do homem com Deus na salvação de sua alma. É o que nós vemos e aprendemos neste salmo. Então estamos aqui, no Salmo 116, perante um genuíno crente, né? Olha a salvação bíblica, como difere desse sistema de salvação hoje. É alguém, quem é o crente? Biblicamente, o crente é aquele que invocou a Deus, conheceu os seus pecados, abriu sua boca, invocou o nome do Senhor para ser salvo. É simples, porque a Bíblia mostra isso. Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e outros muitos textos, em especial nos Salmos. Tem Isaías também, aquele que invocar o nome do Senhor. Sempre salvação, até no nosso convívio, salvação denota que há um perigo. Alguém tem perigo para ser salvo. Salvação de alguém que não está vendo nada, nenhum perigo na sua vida. Que salvação é essa? Então, o texto agora nos levará a outra situação. Presta atenção. E tudo começa no versículo 9. Veja aí. Acompanhe bem, porque é a Bíblia que fala. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O que ele quer ensinar com isto? Então, é à luz desse verso que podemos entender a mensagem transmitida nos próximos versículos. Queridos irmãos, se vocês forem crentes mesmos, todo ouvinte que é um crente vai entender isso na própria vida. Circunstâncias são diferentes, né? O que Paulo passou na conversão não é o que eu passei na minha conversão. Outros passaram por circunstâncias diversas, mas a graça, a salvação é a mesma. E a Bíblia simplifica isso. Salvação é dando água a quem tem sede, porque na sede você expressa um desejo tremendo lá dentro de ter uma água para saciar a sua sede. Se você não ter a água para beber quando está com sede, você pensa que vai morrer. Então a Bíblia é muito simples. Que linguagem simples. Não compliquemos. Também não vamos dar água para quem não tem sede. Por isso que Jesus se apresenta como a água da vida.
Quem beber dessa água, lembra que ele falou para aquela mulher samaritana? Quem beber da água que eu der jamais terá sede. É simples, irmãos. Então, todos os crentes, Joana, José, Antônio, Mário e Maria, como foi que eles foram salvos? Nós não sabemos. Às vezes, as circunstâncias diferem tanto que aparece, né? Fulano de tal experimentou um revés na vida tremendo, mas foi Deus que lhe salvou. Outros são salvos como a Lídia, que ouviu a mensagem de Paulo ali na beira, ali na praia, não foi? Ou à beira do rio, não estou lembrando muito bem. E ela se converteu. Foi tão simples. Aquele eunuco lá naquela carruagem, quando Filipe sentou ao seu lado, ele estava querendo conhecer Cristo. Era isso que ele tanto queria e foi salvo, né? Salvação é assim. Mas lá dentro, irmãos, no homem interior, a verdade sublime é esta aqui, tá? Do Salmo 116. Então, todos os crentes verdadeiros, né, experimentam o fato de que após a sua salvação, a vida cristã neste mundo não é um doce viver. O quê? Nós sempre pensamos assim. A ideia hoje é que depois que você é evangélico, uma suposta crença em Cristo, a vida vai ser maravilhosa. E aí é isso que nós vemos hoje com esse novo evangelho. De que você agora se converteu e você está maravilhosamente bem. Mas não é assim, tá? Você pensa que depois que você se converte, você está entrando num shopping de prazeres. Que maravilha ser crente, como a vida é bela e tal. Eu já conheci pessoas assim, que depois voltaram para o mundo e mostraram o que era no mundo. Porque a vida cristã, você vai ver, nesse salmo, não é exatamente assim. Então eu tenho aqui, irmãos, 3 pontos novamente. Eu vou falar sobre a vida cristã pela fé, baseado nesse versículo. Veja o versículo 10. Eu cria, ainda que disse, estou sobre modo aflito. Essa é a primeira lição que nós vamos ver. Vida cristã pela fé. Segundo lugar, eu vou mostrar aqui, com a graça de Deus, a vida cristã consagrada. Olha, saltaremos da fé para uma vida cristã consagrada. Quando ele faz aquela pergunta ali, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E em terceiro lugar, último lugar, ele vai ver que a vida cristã é rica de esperança. Preciosa é aos olhos do Senhor. Versículo 16, a morte dos seus santos. Versículo 15, né? Vamos lá. Então vou entrar aqui já nesse primeiro ponto, que é sobremodo importante, né? Eu cria, ainda que disse, estou aflito. Olha que coisa maravilhosa. Que é a vida cristã? Você vai ver, não é um mar de rosa, não. Você vai deparar com problemas. Quando você estava no mundo, você viu o mundo como um paraíso, um lindo lugar, o lugar dos seus sonhos. Você quer ficar rico, você quer amizade, você quer prazeres, e o mundo oferece tudo isso. Mas depois que você se converte, seus olhos são abertos, seus ouvidos também apurados. Você se converteu a um Deus vivo, santo e justo. A obra foi dele na sua vida. Ele chamou você para ele. Quer dizer, tirou do mundo. Então, vamos lá. A lição número 1 que vem nesse ponto aqui é a seguinte. O testemunho é comunicado naquilo que ficou marcado na alma. Como assim? O mundo, vamos lá, deixa eu tentar colocar as coisas em ordem aqui. É exatamente isso
o que impulsiona o crente a falar. O que é que ele fala aí? Eu cria. Eu cria. O justo viverá da fé. Pronto. Vida cristã não é sentimentalismo, não é sonho religioso, não é a doçura de um evangelho que nos liga com o mundo. Vida cristã é pela fé. Quando ele diz, eu cria. O que é isso, irmãos? O que é fé? Eu coloquei aqui nos meus escritos, fé é a luz de Deus na alma. Eu colocaria outra coisa. Fé é o homem interior lá dentro, um novo homem, vendo Deus. Então, os irmãos perceberam quanto a vida cristã é assim? Quando o homem está no mundo, ele é vivo por fora e morto por dentro. Impressionante. Ele vê só o mundo. Mas quando ele se converte, nasce um novo homem lá dentro. Que novo homem é esse? Eu chamo o homem interior, que a Bíblia tanto fala no Novo Testamento. O homem interior, o homem de Deus. E esse homem fala lá dentro. Eu creio. Está vendo? Eu creio. É isso que ele está falando aqui. Eu cria. Falando, eu vou contar a experiência minha. Está um novo homem lá dentro. Queridos irmãos, é tão difícil explicar isso. Mas sabe o que é o novo homem? É aquele que vê lá dentro o Deus que ele crê. E ele olha a Bíblia. Ele ouve. Os ouvidos foram apurados para ouvir a voz de Deus. Ele ouve a palavra e pronto. O crente é aquele, quem é o crente? É aquele que ama a Bíblia. Vamos lá. O mundo vai ouvir algo que não pode acreditar. Quem é José? É um novo homem agora. Olha como o mundo religioso nos dias de Paulo viu Paulo. Viu Saulo, um novo homem agora pregando nas ruas. Jesus Cristo ele é o Cristo, Jesus é o Cristo ungido, é o Messias prometido. Está vendo? Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Vamos lá. Outro detalhe. Normalmente pensamos, logo de início, quando nós somos tão inocentes, né? Pensamos que todos ao nosso derredor vão dar crédito naquilo que eu creio agora. Aquela senhora crente pensa que o marido vai se converter, aquele homem crente pensa que a esposa vai se converter, ou que os filhos todos... Às vezes acontece, né? Mas notem, irmãos, o que acontece? De repente, tudo muda. Como assim? Tudo muda. Observe, irmãos. Eu cria, versículo 10, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Tudo mudou. Agora ele está vendo que o mundo voltou contra ele. Antes ele era amigo de todo mundo. Antes ele ia na farra. Antes estava com as amizades contando piada, cantando as músicas mundanas. Antes ele era do mundo. Mas agora ele percebe que o mundo voltou contra ele. Então, o que ele diz aí no versículo? Eu estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação. Todo homem é mentiroso. Olha que conclusão, irmãos. Veja, antes ele pensava que todo mundo era verdadeiro. E agora, todo homem é mentiroso. Interessante. Ele está cercado de quê aqui? De homens e mulheres incrédulos. Até os parentes, até os amigos. Se for necessário, até os pais. O mundo todo, ele é um crente agora. Ele quer que todo mundo saiba. Mas ele está cercado agora por elementos que não acreditam nele,
que agora estão com raiva dele, porque ele não é mais aquele. Olha como ficaram com Saulo, queriam matá-lo. E agora, ele não está mais indo nos bares, ele não está mais cantando as músicas, ele não está indo mais nas amizades, com cerveja, contando piadas imorais. Não, agora ele é um crente. Então, queridos irmãos, ele está cercado pela incredulidade. Aquele que crê está envolvido e cercado por pessoas que não creem. Cercado pelo ódio contra Deus. Esse é o mundo. Os crentes devem saber disso. Se você quer ser crente, você diz que segue a Jesus e quer o mundo a seu favor, você vai encontrar um mundo ecumênico. Você vai encontrar pessoas que vão gostar da sua religião. Eles vão apertar a sua mão. E no mundo é assim. Tá? Quando o mundo se une contra Deus, todas as religiões dão as mãos. Está vendo? Quando se uniram para matar Jesus Cristo, os saduceus e os fariseus deram as mãos. Você lembra quando queriam matar Paulo? Os saduceus e os fariseus deram as mãos para matar Paulo. O mundo é assim. O ecumenismo se une. É a união da incredulidade. Outro detalhe. A fé verdadeira permanece. Não obstante a situação, a fé vai falar. Ele diz aqui, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Deus vai tirar isso? Não. Os irmãos lembram de Jó? Olha como Jó ficou cercado por 3 homens que não criam do jeito que Jó cria. O Deus daqueles 3 homens não era o Deus de Jó. Não era. Ele estava aflito. Ele estava ali cercado como se fosse por abelhas que estavam picando ele. Ele estava doente. Ele precisava de conforto. Aqueles homens não trouxeram conforto. Trouxeram miséria para ele. É assim que a vida cristã é. Pastor, eu pensei que era fácil. Estou agora com inimizade. Ninguém gosta de mim. Todo mundo é contra mim. Mas notem, irmãos, em terceiro lugar aqui, a experiência aprendida. Qual foi a experiência que ele aprendeu? Olha o versículo. Todo homem é mentiroso. E ele disse isso no meio da perturbação. Quando ele pensava que ele estava cercado por verdade, agora é tudo mentira. Olha como os homens amam a mentira. Aqui está a afirmação clara do que Jesus enfrentou no capítulo 8 de João, lembram? Quando ele estava conversando com judeus, aqueles homens eram religiosos? Eram. Aqueles homens criam na lei de Moisés? Criam. Aqueles homens levavam a sério a religião deles? Levavam. Mas quando Jesus falou, Jesus viu a fúria daqueles homens. E Jesus falou o quê? Vós sois do diabo, que é vosso pai. Está vendo? A prova clara do que os homens são. Eles são filhos do pai da mentira. O que ele aprendeu? 3 coisas aqui. Ele passa a conhecer o que é a miséria humana. Então ele pode louvar a Deus. O Senhor me tirou dali. Eu não entendia. Eu era o inimigo. Eu amava a mentira. E o Senhor me tirou de lá. E ele passa a conhecer agora a miséria humana. Quando o homem está no mundo, ele pensa que os miseráveis são os crentes. Mas notem, irmãos, agora ele vê que a miséria está no homem incrédulo. Ele também passa a entender que não há possibilidade de confiar no homem. Por quê? Todo homem é mentiroso. Escuta, é aí que a Bíblia entra. Maldito o homem que confia no homem. Quando você se converte,
Você vai pôr confiança no seu vizinho, no seu parente, no seu amigo? Você vai confiar no braço do homem? Maldito homem que confia no homem. Então ele percebeu aqui que não há possibilidade de confiar no homem, porque o homem é mentiroso. Queridos irmãos, lembremos bem, quem não tem o temor do Senhor é mentiroso. Quem não ama o Senhor é mentiroso. Vamos para a terceira lição que eu creio que depreende disso aqui. Passa a compreender que ele não tem mais nada aqui. Que sua herança não está mais aqui. Está no céu. Ele não tem nada aqui na terra. Está vendo aqui? Perdeu todo o prazer de ajuntar tesouros aqui, porque ele viu que faz parte da mentira. Ajuntar bens aqui faz parte do programa mentiroso que este mundo tem. Vamos para a segunda lição. A vida cristã consagrada. Nós passamos pela primeira parte. A primeira parte é luta. A primeira parte é o crente lá fora. A primeira parte é o crente enfrentando os incrédulos lá fora. Agora nós vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte, ele consagra a vida. O que ele diz aí? Veja, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha, irmãos, eu achei isso tão maravilhoso. Porque o salmista, ele volta para o seu Deus. Ao invés de olhar para o mundo e procurar resposta lá, ele diz, que darei ao Senhor? Olha que vida de temor e de gratidão, um temor grato. Que darei ao Senhor? Impressionante, irmãos. Quando nós cremos na obra soberana de Deus, a gente pergunta, que darei ao Senhor? Não tem nada para dar. Foi Ele que me deu tudo. Tudo veio, minha salvação completa, 100% da minha salvação. Cada item, cada vírgula da salvação, cada pontinho da salvação veio de Deus. Eu era um morto, Ele ressuscitou, Ele me tirou das trevas para a luz, Ele me tirou da mentira para a verdade, Ele me tornou ovelha dEle, Ele me fez filho dEle. Irmãos, é tão grande essa salvação que não tem nem como explicar. Vamos lá. Eu vou tentar explicar. Primeira coisa, ela é firmada na obra feita por Cristo na cruz. Tem a cruz aqui? Tem. Veja o que diz. O que ele diz no versículo 13. Tomarei o cálice da salvação. O que é isso, irmãos? O que ele quer dizer com isso? Você quer seguir a Cristo? Não tem facilidade. Você é salvo? Então toma o cálice da salvação. É brincadeira? Vocês lembram, irmãos, que Jesus falou? Quem quer vir após mim? Você não vai tomar o mesmo cálice que Cristo tomou. O cálice que foi extremamente amargo, porque ele foi à cruz, o que nós não podíamos fazer. Mas eu devo saber o quê? Seguir a Cristo é o cálice da salvação. É a tão grande salvação. A salvação não é um ingressinho que você recebe. Olha, eu estou com esse ingresso aqui, qualquer dia eu vou lá para o céu porque Ele me deu esse ingresso da salvação. Não. O meu Senhor bebeu um cálice amargo para ir até a cruz e morrer por um Davi Sena, terrível pecador. E o que eu vou fazer agora? Vou ficar admirado de longe? Vou ficar, não, eu não quero mostrar para todo mundo. Eu vou ficar aqui, vou procurar uma vida confortável. Não. Tomarei o cálice da salvação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vamos lá. Olha, queridos, o que vai acontecer? Você encontrará
da parte do mundo perseguição. Jesus tratou disso. Você lembra que ele fala com os discípulos em João? Capítulo 15 em especial. Fala, do mesmo modo que o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Impressionante. Os discípulos sentiram isso na pele. Logo depois do Pentecoste. Aqueles homens que estavam lá escondidos, agora eram homens pregando, e a miséria da perseguição envolvendo da parte de religiosos. Muitos foram mortos. É o cálice da salvação, irmãos. Vamos lá. Outro, por quê? Porque a sabedoria de Deus é desprezada. A cruz é a coisa mais ignorada, odiada, irmãos. Se nós quisermos continuar pregando o que estão pregando hoje, autoajuda, autoajuda, olha, Deus vai fazer isso por você, Deus vai te abençoar, faça isso, faça aquilo. Não! A Bíblia ordena, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pecadores, olhem para a cruz, olhem o Cordeiro que foi morto lá para salvar perdidos. Arrependa e creia nele. Essa história o mundo gosta. Para o mundo isso é loucura tratar de um Cordeiro de Deus. Mas notem, queridos irmãos, veja, a sabedoria de Deus, que é a cruz, ela é desprezada. Quando eu tomo o cálice da salvação, o que acontece? Eu vou ser desprezado também. Olha, ele não vai mais conosco nos bares, nos bailes, ele não vai mais conosco a adorar Maria, ele não vai mais conosco para adorar outros ídolos. Não, ele ficou chato. Outro detalhe, irmãos, é no propósito de andar na dependência da graça. Quando eu tomo o cálice, é um cálice de sofrimento, é um cálice que me faz lembrar que eu preciso orar, que eu preciso andar com Deus, eu não posso andar sozinho. O que ele diz? Tomarei o cálice da salvação e farei o que mais? Eu vou ficar louvando, levantando a mão? Não. Eu invocarei. Sabe por quê? Porque a vida cristã começa com invocar. E a vida cristã continua com invocação. Você está passando pelo vale da dor. Você está andando, querido irmão, peregrinando num mundo perigoso. Ao seu derredor tem elementos perigosos. Tem demônios, tem o diabo contra você, tem o mundo contra você. E você vai fazer o quê? Todo momento. Invocar o nome do Senhor. Está vendo? Não é mais para a salvação da sua alma. É agora para andar com Deus. Enoque fez isso. Quando ele foi sacado do mundo, tirado do mundo. A Bíblia diz que ele andou com Deus. O que é dito a respeito de Noé? Noé andava ou andou com Deus. Eu diria o mesmo de Abraão. Abraão andou com Deus. Esse é o segredo. O homem natural gosta tanto do mundo, que ele quer um Cristo distante. Ele não quer o Cristo da cruz. Ele adora o Cristo do mundo, especialmente o de hoje. Então, queridos, vida cristã é contrário à natureza humana. Todo crente tem uma natureza carnal corrompida. Está aqui na sua carne, aqui. Essa natureza corrompida. Não é fácil orar. Não é fácil santificar. Não é fácil vir à igreja. Não é fácil ler a Bíblia. Não é fácil fugir do pecado. Não é. Então, todo instante, invoca. Não, olha, se você pudesse ver um crente todo momento, ó Deus, ele invoca lá dentro.
Ele não fala com a boca, mas ele está andando. Ele está vendo perigo para todo lado. E ele está invocando. Tem misericórdia de mim. Eu não posso cair. Me segura, Senhor. Tem perigos. Satanás quer me destruir. Diz de Lutero que ele sentia tanto o diabo perto dele que ele pegou o tinteiro dele e jogou, como se estivesse jogando na face do diabo. Em terceiro lugar, é na disposição de obediência. O que é que ele diz? Cumprirei os meus votos, versículo 14, ao Senhor. Onde? Na presença de todo o povo. Está vendo aqui consagração que é? Primeiro ele tratou com Deus. Invocarei o Senhor. Vida cristã vertical. Contínua presença em oração. A vida cristã faz da alma um lugar de adoração e oração. Todo momento. A sua alma deve ser um santuário lá dentro. Cantando, pedindo, clamando, orando sempre, sem cessar, orando ao Senhor. E agora, cumprirei os meus votos. O que é isso? O cumprimento das suas responsabilidades. Hoje eu vejo, irmãos, separação. Um homem casa com a mulher, separa dela, eu vou arrumar outra. A mulher casa com o homem, separa, vou arrumar outro. Nosso Deus é o Deus da aliança. Os nossos votos devem ser em tudo, cumprindo o nosso dever. Uma mulher como crente, como esposa e mãe, cumprindo o seu dever. Um marido como pai, como esposo. Um homem crente no serviço. Um jovem na escola, no emprego também. Em todas as áreas, uma vida de justiça e retidão é cumprindo os votos, nunca faltar, nunca falhar, queridos irmãos, porque é nosso dever, é nossa responsabilidade a cumprir o nosso dever com o Senhor, nosso Deus. Isso, irmãos, não é brincadeira, tá? Hoje cada um quer ser crente do jeito que quer. Cada um, eu não gosto daquela igreja, eu vou para aquela. Eu não gosto daquela música, eu vou para aquela. Hoje é o culto que me agrada, não é mais agradar a Deus. É o culto que eu gosto, que as pessoas procuram. Queridos irmãos, não é mais cumprirei os meus votos ao Senhor. Negam a igreja, negam a adoração a Deus, negam santidade de vida e querem ouvir aquilo que gostam de ouvir. E é na associação com a família certa, na presença de todo o seu povo. Como devemos amar o povo de Deus? Estar com eles, lutando com eles, chorando com eles, lutando pela causa da verdade desse Evangelho Santo. Cumprirei na presença de todo o seu povo. A igreja toda deve ver, sentir aquele impacto glorioso, aquele ambiente gostoso de vidas consagradas ao Senhor. Vamos então para o último ponto aqui, irmãos. A vida cristã rica de esperança. Por que eu coloquei aqui como ponto final nesse assunto? Por quê, irmãos? Porque vida tem que ter esperança, né? Vida é esperança. Nós cantamos um hino aqui há pouco momento. Cada dia estou perto do meu lar celeste. Nós vivemos dessa esperança. Então a pessoa, quando é crente, o que acontece com ela? Olha, irmãos, em Eclesiastes, não sei se vocês lembram, Eclesiastes é o livro da sabedoria humana. Faz parte dos livros inspirados? Claro. Porque Deus está mostrando naquele livro de 12 capítulos
O que é a mentalidade humana? O que é que os homens pensam da vida? Ali em Eclesiastes, a vida é vista do sol para baixo e não para cima. É tudo abaixo do sol. Ele construindo, plantando, tendo empregado, vivendo a vida, gastando, passeando. Isso é sabedoria do ponto de vista do homem em Eclesiastes. Mas sabe, uma das coisas que o escritor vê ali, ele disse, ele vê a morte do homem do ponto de vista natural. Como é que eu sei que fulano de tal morreu e a morte dele é diferente de um cachorro, de um cão? É a mesma coisa. Ele vê tudo assim, o cavalo morto ali, morre do mesmo jeito que morre o homem. Os irmãos perceberam que esta é a visão do mundo? O mundo vê a morte assim, vê a morte desse ponto de vista. Morreu, foi para a sepultura, acabou. Por quê? Qual a razão? Porque a vida no mundo é centrada no mundo. É aquilo que a Bíblia diz em Efésios, o curso deste mundo. Começou aqui, termina aqui na morte. Começou no nascimento, termina na sepultura. Viveu pouco tempo. Hoje a filosofia de vida é: esse deve viver no máximo, deve aproveitar o máximo. Pode aproveitar, homens com mulheres, homens com dinheiro, passeando, comendo, vivendo a vida. Aproveite, porque essa é a felicidade, essa é a mentalidade de Eclesiastes. Está vendo? Não há temor ao Senhor, há temor a Deus. Ele apresenta, mas não ao Senhor. Quando a Bíblia fala Deus no Velho Testamento, está falando do Criador. E o homem natural tem essa noção do Criador. A Deus, vai com Deus. É um Deus que ele cria na mente, mas não há temor do Senhor. Veja então, irmãos, que quando a pessoa se converte, que noção ele tem da morte? Olha o versículo 15. Preciosa é aos olhos de quem? Do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, aquele conceito certo de vida. Como é que Deus vê a morte do ímpio? Lá em Ezequiel, ele diz, não tenho prazer na morte do ímpio. É terrível, irmãos. É porque a gente está desse lado e nós não vemos. Nós vemos como o homem natural vê. Olha, fulano de tal morreu, foi sepultado. Hoje, olha a noção que o mundo tem. Hoje estão fazendo com os cães o que fazem com o ser humano. Vamos abrindo a sepultura. Eu ouvi até de velório para um cão. Porque o mundo é assim. O mundo tem noção de que partiu em paz, descansa em paz. Mas a Bíblia diz o que em Ezequiel? O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Porque quando o ímpio morre, seu destino é tão terrível. Mas nota, irmãos, quando Deus, na fúria dele, empurra alguém para o inferno. Vocês lembram de Coré, Datã e Abirão? Quando Deus colocou-os ali, naquele lugar, Deus tirou qualquer senso de perigo da parte deles. Deus tirou completamente o senso de arrependimento. Eles ficaram ali totalmente endurecidos pela dureza que Deus colocou no coração. Até que abriu a terra e eles foram engolidos pelo abismo. E os irmãos sabem o que é abismo na Bíblia? Abismo trata da queda do homem lá de cima até no inferno. Se fosse contar a quilometragem, dá uns 7.000 quilômetros de profundidade. A queda de lá de cima
até cair no abismo. É bonito isso? Você gosta de ver? Nós não gostamos de assistir, irmãos. Eu não gosto de assistir acidentes. Eu já vi acidentes terríveis. É horrível ver a morte de alguém por acidente. E Deus fala o que, Ezequiel? Que ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Porque quem tem prazer? Por isso que ele chama o arrependimento. Mas aqui ele diz o quê? Esse é o conceito do crente. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Impressionante. Às vezes parece que não, né? Quantos crentes, irmãos, morreram de forma severa? Deus não levantou um dedo. Sabe por quê? Porque Ele espera os seus. Eu posso afirmar categoricamente que a vontade do Senhor é que todos os santos estejam com Ele no céu. Irmãos, nosso lar é no céu. Nós não gostamos de ver nossos filhos no mundo, peregrinando, em perigo. Nós não gostamos. Nenhum pai gosta de ver um filho perdido. Não, vamos atrás dele. Eu tenho ouvido, irmãos, de casos de crianças que são levadas, sequestradas, e os pais não veem, mas que dureza, que dor no coração. O que a gente fala? Volte, meu filho, para casa. Eu tenho visto no Facebook ali pessoas pedindo notícia. Essa menina minha sumiu. Volta, mãe chorando, volta para o lar. Mas, queridos irmãos, qual é o lar do crente? É aqui. Deus preparou uma casa aqui para nós? Não, aqui é um lugar de peregrinação. Então, eu posso afirmar, preciosa é aos olhos do Senhor. A morte de quem? Dos seus santos. Eu me lembro da morte de minha mãe, como ela falou, Jesus vem me buscar. Eu me lembro da morte do irmão lá em São Carlos. Pouco tempo antes da morte dele, disse, Jesus vem me buscar. Preciosa é aos olhos do Senhor. Mas para nós é trágico. Quem gostaria de ver as pedras sendo atiradas na cabeça e no corpo inteiro de Estevão, quebrando ele todo? Pedrada quebra os ossos todos, quebra a cabeça. É morte terrível, irmãos. A Bíblia mostra ali. Eu não sei como, quem viu aquilo. Eu acho que Paulo contou depois, porque ele presenciou. Ele segurou as vestes dele. Então, o que estava dizendo é que tiraram a roupa dele, deixaram-no despido para matá-lo. Mas nota, irmãos, a diferença. É que o Senhor estava vendo. O Senhor estava em pé, esperando o céu. Preciosa é aos olhos do Senhor. Então, queridos irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos com ele aqui, que o que nós estamos vendo no mundo, o perigo que nos envolve, o perigo de um massacre contra os crentes, o perigo da morte, ele diz o quê? Eu aprendi, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E todos os seus santos esperam isto, irmãos. A morte aqui é igual a todos. A diferença está em quê? Na concepção de Deus e não da nossa. Está vendo? Preciosa é aos meus olhos, não. Eu chorei pela morte da Nádia. Eu chorei pela morte de minha mãe. Chorei pela morte do meu pai. Chorei muito. Mas aqui não é a minha concepção. É a concepção de Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor. Porque nós estamos aqui ainda. Agora, irmãos, os santos são o quê?
O povo de Deus. Como a Bíblia destaca os crentes? Eles são filhos. Deus diz, são meus filhos. Eu gerei. Eu santifiquei. Eu os perdoei. Eu justifiquei. O lar deles é aqui. Então, queridos, por isso que eu tenho falado com a igreja, leia a Bíblia. Quando vocês chegarem em Apocalipse, olha o capítulo 5. Você vê um cenário aberto. Você vê o céu lá, os santos lá, adorando a Deus. Esse é o cenário eterno. Nós vamos ver. Então, queridos, agora não é a morte dos ímpios, é a morte dos santos. Como é que Deus vê? Os ímpios, faz assim, acabou. Mataram o Senhor Jesus Cristo e eles lavaram as mãos. Agora estamos livres desse impostor. Mas eles não estavam sabendo que eles estavam lidando com o autor da vida. Ninguém mata a vida. Jesus se entregou. Ele não foi morto, atingido. Ele entregou o Espírito. Ninguém pode matar o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Que mundo pego de surpresa na armadilha que eles mesmos caíram. E os santos? É tão preciosa a ida dos crentes para o céu, que vai chegar aquele dia quando o Senhor vai pegar toda a igreja. Não será mais morte individual. Vamos ler, vamos lá. São tantos crentes que ele vai juntar todos e vai arrebatar todos, como ele fez com Enoque. Ele arrebatou Enoque para si. Ninguém viu mais Enoque. Vai chegar aquele momento que ninguém mais vai ver a igreja na face da terra. Pronto. Preciosa é, aos olhos do Senhor, o arrebatamento do seu povo. Os santos morrem fisicamente. Morrem. Mas aquilo é o tirar esse corpo velho, como se despe uma roupa para receber um novo corpo de glória. Eles estão vivos para sempre. Os irmãos lembram quando Jesus pegou de cheio os saduceus? Os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição. Eles eram inferiores aos fariseus, em termos de religião, né? Mas quando eles queriam pegar Jesus, fulano de tal casa, olha como eles eram, a religião deles era uma religião baseada em quê? Filosofia humana. Fulano de tal casa com aquela senhora, ele morre, o irmão dela toma para casar, ele morre, ela casa com o terceiro irmão, e aí, lá no céu, quem será o marido dela? Mas Jesus pegou direto. O céu não tem casamento, o céu não tem isso. São como os anjos. Ficou aí? Não. Ele foi direto. Mas sabe, o Deus da Bíblia, ele fulminou com os fariseus. O Deus da Bíblia não é Deus de mortos. Ele é Deus dos vivos. A Bíblia não diz que ele era Deus de Abraão. Ele é. Ele não era o Deus de Moisés. Ele é. E os santos que já partiram, ele é o Deus deles. E o que mais eu posso dizer? Eles são os filhos da ressurreição. Olha o que Jesus diz. Ele diz 4 vezes isso no capítulo 6 de João. Eu o ressuscitarei no último dia. E agora, amigo, você que não se converteu a Cristo ainda, quão terrível será a sua morte se você morrer no pecado. Você lembra o que Jesus falou para os judeus no capítulo 8? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crer em Jesus, o glorioso Cordeiro, o Filho de Deus, que foi à cruz
Você vai morrer nos seus pecados e não tem morte pior do que a morte no pecado. Arrependa já, querido amigo. Humilhe-se perante o Senhor. Peça socorro, invoque agora o nome de Jesus Cristo para que você seja salvo.